bem com você? Meu nome é Brenda Quaresma e eu te ajudo a entender as suas emoções e se reconectar com a sua verdadeira identidade. E hoje eu vou falar sobre 30 fatos sobre você. O que são esses fatos? São tendências, são vieses cognitivos. E o que é um viés cognitivo? Vieses cognitivos são tendências que o ser humano tem de agir, de reagir diante de alguma situação. Então existem várias situações no nosso dia a dia que a gente tem uma forma, digamos que instintiva de agir. E até você se tornar autoconsciente, você acaba seguindo a tendência e tendo esses comportamentos. Então eu vou trazer 30 vieses e o primeiro deles, o primeiro viés cognitivo é o efeito da ambiguidade. E o que isso significa? É a nossa tendência de evitar opções. Então, por exemplo, assim, quando você vê uma solução muito parecida com outros, você quer fazer um curso. Você quer fazer um curso profissionalizante, sei lá, quer mudar de carreira, mas parece que todos os cursos são todos muito parecidos. Parece que é tudo muito igual. Aí acaba você ficando na dúvida e você tem a tendência de não escolher nenhuma coisa nem outra, porque você não consegue entender qual é melhor, qual é pior. Então é a questão ali do ruim e o menos pior. É justamente esse efeito da ambiguidade. Outro viés cognitivo, segundo viés cognitivo que nós vamos falar, é o da ancoragem, o do focalismo. A tendência que nós temos a confiar demais ou nos ancorarmos em uma referência do passado. Então, por exemplo, você estacionou na rua e roubaram o seu carro. Aí, o que acontece? Você tende a ter um certo medo de estacionar naquele lugar novamente. Quando algo acontece com a gente tende a acreditar que vai acontecer de novo. Quando eu era criança, eu botei o meu pé na roda da bicicleta e acabou ali, meu pé acabou entrando no raio ali, no garfo, acabou entortando tudo. E aí abriu meu pé, tivemos que correr para o hospital, um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Eu era criancinha, eu tinha uns 3, 4 anos. E foi bem numa esquina, né, que isso aconteceu. E aí eu dizia que era a esquina maldita. E aí eu não gostava de passar de bicicleta por aquela esquina. Então é esse viés da ancoragem e do focalismo aqui. O terceiro viés que nós vamos falar é o viés da confirmação. Que é o quê? É a tendência, no caso do observador, de procurar ou interpretar as informações de forma que essas informações confirmem aquilo que a pessoa já acredita. A gente tem tendência de procurar em tudo aquilo que a gente vê as coisas que confirmem aquilo que a gente já acredita. Tu vai prestar atenção, o teu cérebro ele vai dar foco somente naquilo que confirma o que tu já acredita. É como se a gente ignorasse aquilo que a gente discorda, né? Como se aquilo dali não fosse prova o suficiente. Esse é o viés da confirmação. E esse viés aqui, como que você pode aplicar o viés da confirmação na sua vida? Como que você pode pegar essa tendência que você já tem e usar isso para criar resultados positivos na sua vida? É simples. Isso aqui acontece que tudo aquilo que você acredita, seu cérebro faz se tornar real na sua vida. Tudo aquilo, 100% das coisas que você acredita. Se você acredita que os seres humanos não são confiáveis, você vai acabar encontrando com pessoas que realmente não são confiáveis, que vão passar a perna em você. Por quê? Porque precisa reafirmar essa crença que você já tem, precisa confirmar isso, você tem esse viés. Então, é como se você até tivesse outras pessoas ali que não fossem desonestas, né? Mas o seu cérebro está programado para olhar só para aquilo ali. Então, você acaba vendo que realmente as pessoas não são confiáveis, não são honestas, enfim. Mesma coisa, homem não presta, mulher não presta. Porque relacionamento é ruim, porque casamento é um peso. Realmente, se você acredita que relacionamento é um peso, quando você estiver se relacionando com alguém, vão ter momentos onde vão haver discussões, vão haver... Não digo necessariamente discussões, mas vão haver desentendimentos, porque você acredita numa coisa, a pessoa acredita na outra, vão ter conflitos. E aí, esses conflitos vão servir para confirmar aquela crença que você já tem de que relacionamento é um peso, relacionamento é ruim. Então, não que seja necessariamente, porém, como você já acredita naquilo, qualquer micro indício reafirma aquilo que você já acredita. Então, é como se fosse uma lente realmente que nós colocamos.
e para onde você olhar vai estar da cor daquela lente ali. Então esse é o viés da confirmação. O quarto viés é o viés atencional, que é a nossa tendência de prestar atenção a estímulos emocionais dominantes no nosso ambiente e negligenciar os dados relevantes ao fazer julgamentos de correlação ou associação. É a tendência da gente focar em estímulos emocionais dominantes. Emoções, elas sempre vão se sobrepor às informações. Eu posso vir aqui e falar um monte de coisa para vocês. Se vocês não sentirem isso, vocês não vão lembrar. Agora, se eu vou trazer uma informação e aí eu vou dar um exemplo, e aí esse exemplo vai conectar com a sua história, vai conectar numa emoção, e aí você não vai esquecer mais. Sabe quando você está aprendendo alguma coisa nova, e aí, principalmente na área do autoconhecimento, pelo menos para mim, principalmente na área do autoconhecimento, porque é um assunto que eu estudo bastante, sabe quando você vira a chavinha, parece que entendi, sabe? É aquilo dali tocou na sua emoção. Então, só a informação não vale nada. Às vezes, eu posso falar aquela informação para outra pessoa e não tocar no emocional dela, não vai fazer diferença na vida dela. Então, é essa tendência da gente dar atenção para os estímulos que são dominantes, né, no nosso ambiente. Esse aqui tem um nome interessante, né? O viés 5 é a heurística de disponibilidade, que é a tendência na qual nós temos de predizer a frequência de um evento, baseando-se no quão difícil conseguimos lembrar de um exemplo. Quando você lembra de alguma coisa que aconteceu, você tende a acreditar que esse evento é mais frequente do que ele geralmente é. Então, por exemplo, o assalto. Você vai lá e anda numa rua e aí você foi assaltado. Aí daqui a pouco você ouve a história de alguém que foi assaltado naquela rua próxima, ali próximo daquela rua. Aí daqui a pouco outra pessoa fala alguma outra coisa e você vê que houve um outro assalto. Aí você associa assalto àquela região ali, aquela rua, aquela região. Então, como você pode ter acontecido somente essas 3 vezes em toda a vida, você e mais 2 pessoas que você ficou sabendo. Mas como isso remete na sua mente, você tem facilidade de lembrar disso, porque, poxa, aconteceu com você, aconteceu com mais um e aconteceu com mais um, aí você acaba acreditando que assaltos ali são frequentes, no caso, né? Assaltos naquela rua, naquela região são frequentes. E não necessariamente são, mas é como esse evento aconteceu com você e como você lembra desse evento com frequência, então você acaba acreditando que ele é mais frequente do que você imagina. Tudo aquilo que você lembra mais fácil parece que aconteceu mais vezes. O sexto é a escalada irracional do compromisso, que é persistir em uma ação ou uma decisão que gera prejuízo, porque você já investiu muito nessa decisão, apesar das evidências do erro. Então isso aqui é muito clássico, por exemplo, em faculdade. A pessoa vai lá e começa a fazer um curso, sei lá, direito. Direito, se eu não me engano, são 5 anos. Aí chega lá e a pessoa, poxa, 5 anos. Aí quando vê, de repente, ela tá lá no 3º ano e ela percebe que, cara, isso não é pra mim, esse negócio de direito aqui. Ela até tava indo bem no curso, mas chegou lá no 3º ano, tinha uma matéria lá que ela foi a chave ali para ela ver que, não, isso aqui não é para mim. Aí ela acaba insistindo naquilo dali para finalizar, só porque ela já dedicou alguns anos da vida dela. Então, por exemplo, no curso de Direito, que são 5 anos, a pessoa já tá ali no 3º ano, falta só 2. Então vamos até o final. Mesmo que essa decisão gere prejuízo, ela sabe que não vai fazer nada com aquilo, mas ela quer fazer para concluir, porque ela já dedicou um tempo ali. Então ela quer concluir. Esse viés é a escalada irracional do compromisso. Então quando você se compromete com alguma coisa, você tem tendência de ir com essa coisa, empurrar essa coisa, levar essa coisa mais para frente, porque você já dedicou um tempo, você já investiu uma energia naquilo dali, né? O 7º é a cascata de disponibilidade. E o que é isso aí? É um processo de autorreforço, no qual uma crença coletiva vai ganhando mais e mais plausibilidade por meio de uma crescente repetição no discurso público. Sabe aquilo de repete algo 1000 vezes e essa coisa se torna real? Pois então, é esse viés aqui. São aquelas famosas mentiras que, contadas excessivamente, acabam se tornando realidade. Pelo menos realidade na cabeça de quem acredita, né? Então, quando todo mundo fala a mesma coisa, e não todo mundo, né? Mas
a maioria das pessoas que você conhece, quando essas pessoas elas falam a mesma coisa, parece que é verdade. Se você fica repetindo sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a tendência é de que as pessoas acreditem. A pessoa não se preocupa em ir buscar a informação da fonte. Ela acredita naquela informação que ela recebeu e aí ela começa a ouvir todo mundo falar, né? Quem tá no meio dela, ele começa a falar. E aí se torna real na vida dela, ela começa a acreditar, seja no que for. Então essa é uma grande cilada, né? Que a gente acaba caindo. Quantas vezes a gente repete as coisas porque tá todo mundo falando e a gente nem viu na fonte, a gente nem viu se é verdade, mas tá todo mundo falando, então parece que é verdade. O oitavo viés cognitivo é o backfire effect, que é quando as pessoas reagem refutando evidências pelo fortalecimento em suas crenças. Então, por exemplo, se você acredita em Deus e alguém acredita que Deus não existe, você vai fazer de tudo para afirmar que a sua crença é verdadeira. Ainda que a pessoa traga, na opinião dela, evidências daquilo que você acredita na verdade. Você pode trazer provas que, mesmo assim, essa pessoa vai refutar se ela tiver algum outro argumento ou um outro pingo de dúvida. Não importa o dado que eu traga para você, você acaba refutando aquilo para fortalecer aquilo que você já acredita. Então, como é que eu vou aceitar um argumento ou uma prova de algo que eu não acredito? Eu tenho que manter aquilo que eu acredito. As nossas crenças, elas são muito importantes para nós. E nós defendemos isso. E muitas vezes a nossa vida trava justamente porque a gente defende isso que a gente viu a vida inteira e que a gente acreditou a vida inteira. Então, por exemplo, você é uma criança e você vê os seus pais se traindo ou fica sabendo da traição. E aí você acaba vivendo, crescendo num lar onde traição é normal. Você acaba acreditando que é normal trair. Você vai encontrar uma pessoa, você se apaixona, você vai ficar com aquele medo, aí vem o viés da confirmação e aí os viés vão se misturando. Se você acredita que todo mundo trai, você vai escolher um parceiro que eventualmente vai lhe trair, porque tudo serve para confirmar aquilo que você acredita, né? Você não vai conectar com uma pessoa que não trai se você acredita que todas as pessoas traem. E até se você conecta com uma pessoa que não trai, vai acontecer alguma situação onde você vai se sentir traído por ela. Mesmo que não necessariamente ela vai e fique com outra pessoa, beije outra pessoa, ou enfim, realmente tenha uma relação com outra pessoa. Mas você vai se sentir traído pela essa pessoa, porque você já acredita que todas as pessoas traem. Então, é o fortalecimento das suas crenças. O viés cognitivo número 9, que nós vamos falar aqui, é o efeito adesão, que é a tendência de fazer ou acreditar em coisas porque muitas pessoas fazem ou acreditam na mesma coisa. Por exemplo, a gente tá viajando, eu e você, e a gente vai dar um rolê na cidade e aí a gente vai jantar. A gente vai catar um restaurante para jantar, né? Um restaurante bom e tal. Aí a gente chega numa rua lá, badalada, uma rua, né, interessante, e tem 2 restaurantes. E esses 2 restaurantes, um tá com fila na porta e o outro tá vazio. Em qual você acha que você vai entrar? A tendência é você entrar no que tem mais gente. Por quê? Porque se mais pessoas estão naquele restaurante, é porque deve ser bom. É porque aquele restaurante deve ser melhor. Então, para você não pagar o risco, você vai onde a maioria está. Viés cognitivo número 10 é a falácia da probabilidade da base. É a tendência que a gente tem de nos basear os nossos julgamentos em especificidades, ignorando informações estatísticas gerais. E o que isso significa? Se você vai para uma cidade onde a criminalidade dessa cidade é baixa e você é assaltado, você tende a acreditar que as coisas não são tão seguras assim. Então é a probabilidade de base. Você baseia seus julgamentos naquela sua experiência, né? Não importa a estatística, você acaba se baseando na sua experiência. Número 11, viés da crença, que é o efeito onde a avaliação de consistência lógica do argumento é influenciado pela credibilidade da conclusão. Se a conclusão de um argumento vai contra aquilo que você acredita, você tem a tendência de evitar ou de refutar
a consistência lógica daquilo. Você sempre vai tender a acreditar naquilo que você já acredita. Ou seja, a gente não gosta de mudar de ideia. Basicamente, o ser humano é um bicho teimoso, não gosta de mudar de ideia. Então você vai trazer ali o viés da crença, que é muito parecido com o viés da confirmação. Você acredita em algo, então não importa muito os argumentos que eu vou trazer aqui. Se tem algo que você já acredita, não importa muito o argumento lógico, não importa se eu tenho aqui fatos que te mostrem as coisas, ou te mostrem a racionalidade por trás daquilo. Se você acredita naquilo, a tendência é que você continue acreditando naquilo. A não ser que eu provoque uma emoção em você, né? Naquela verdade ele faça virar a fichinha, que é viés atencional. Esse é o da emoção, né? Que a gente dá atenção para aquilo que provoca uma emoção na gente. Então, se eu trago, se você tá com o viés da crença ativado ali, que é você continuar acreditando naquilo que você já acredita, se eu trago uma informação que toca no seu coração, que desperta uma emoção, aí sim é possível que você mude de ideia, tá? O 12 é o viés do ponto cego, que é a tendência da gente se ver menos enviesado do que as outras pessoas, né? Então, a gente consegue ver as pessoas agindo, né? As pessoas caindo ali nos vieses, caindo nas tendências, mas nós temos a tendência a acreditar que comigo não é bem assim, eu não sou tão enviesado assim. Você tá passando por isso ou não? Dos que eu falei aqui, você viu algum exemplo que você pensou, pode ser, mas não acontece tanto assim comigo? Foi muito engraçado quando eu assisti essa aula, eu tive a mesma sensação, né? A pessoa tava lá falando dos vieses, do professor, né? E aí ele chegou lá, os vieses e tal, e eu pensando, faz sentido, que legal e tal. Mas eu achava assim, não, mas comigo não é bem assim. Sonho seu, tá? Doce ilusão. Esse é outro viés que você está caindo, que é o viés do ponto cego, tá bom? Todos nós caímos em vieses cognitivos, todos nós temos tendências, porque todos nós somos seres humanos. Se você é ser humano e você tá aqui, todas essas coisas acontecem com você, tá? Não importa se você acredite ou não acredite, se você esteja refutando ou não o que eu estou dizendo aqui é um fato. O que eu estou dizendo é um fato, então acredite, isso acontece com você, acontece comigo e acontece com qualquer ser humano. 13. Viés da pró-escolha. É a tendência de lembrar que as nossas decisões foram melhores do que elas realmente foram. Então você escolheu algo e esse algo trouxe um resultado e você tem essa tendência aí de confirmar aquilo que você já escolheu. Porque se a gente não gosta de mudar de ideia, muito menos de estar errado, né? Se eu digo pra você que você está errado, você não vai gostar, né? Então, a gente não gosta de estar errado. Se a gente não gosta de mudar de ideia, a gente também não gosta de estar errado. A gente não gosta que ninguém fique falando das nossas falhas, falando sobre os nossos erros. Então, esse é o viés da pró-escolha. Mesmo que você tenha se lascado com a decisão que você tomou, você tem a tendência, quando vai contar a história, você tem a tendência de enfeitar aquilo, né? A tendência de fazer aquilo parecer ser melhor do que realmente foi. Viés número 14, ilusão do agrupamento. A tendência de pensar que eventos aleatórios que ocorrem em aglomerados não são eventos realmente aleatórios. A gente tem a tendência de agrupar as evidências como se elas não fossem aleatórias. É o viés que nós temos de encontrar padrão em tudo, tá? Ser humano, tudo é feito por padrão. Nosso cérebro, ele é configurado e ele funciona por padrões. Né? Nós vivemos em padrões, você repete padrões dos seus antepassados. Antepassados muitas vezes que você nem conheceu. Você repete hábitos dos seus pais que você provavelmente condenava quando era criança e provavelmente condena até hoje. Você repete isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é feito para encontrar padrões em tudo que vê. Então, se você pega um fato aleatório aqui, outro fato aleatório ali, outro fato aleatório ali, o seu cérebro junta tudo e faz aquilo parecer uma coisa só. E aí você começa a dar significados para aquilo. Sabe quando você acredita que era para ser? Era para ser porque eu acordei hoje e vi uma borboleta azul. E aí depois eu estava em outro lugar e vi um passarinho amarelo. E aí eu tropecei numa pedra. Então, isso tudo foi sinal de Deus
para me dizer que realmente isso tudo fazia parte de um plano e isso era para acontecer. Enfim, você pega eventos nada a ver, coisas que não tem nada a ver, que nem eu falo, não tem nada a ver o Cuca as calças, e você acaba acreditando naquilo dali, agrupando ali, né, as informações para poder dar sentido àquilo ali. Viés da confirmação. A tendência das pessoas de preferirem informações que confirmem suas crenças ou hipóteses, independente de serem ou não verdadeiras. Então, se você acredita que tal pessoa roubou você, você tende a preferir informações que confirmem essa crença e refutar informações que vão contra essa crença. O 16 é o viés da congruência. Então, é a tendência que nós temos de testar hipóteses exclusivamente através de testes diretos, ao invés de testar possíveis hipóteses alternativas. O que isso significa, né? Se a gente já acredita que algo vai dar certo, a gente tende a testar aquilo, acreditando que vai dar certo. Então, é provável que acabe dando certo. A nossa hipótese é algo que a gente já acredita como verdadeiro, né? Então, isso faz com que, de certa maneira, a gente acabe enviesando aqueles testes que a gente faz para confirmar aquilo que a gente já acredita. Então, por exemplo, assim, ó, emprego. Vamos botar o primeiro emprego, você começa lá no estágio, tá? Aí você vai estagiar e você olha para aquilo e, eu vou fazer, mas nessa firma eu acho que não vai dar muito certo. Aí o que vai acontecer? Você já acreditava que aquilo ia dar errado, né? Então, vai acabar dando errado. Por quê? Porque vai testar enviesado, né? Então você vai estar esperando que não dê certo. Então, provavelmente você vai fazer esse teste e realmente não vai dar certo esse emprego para você, esse estágio. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer algo ali que vai fazer você perceber que, não era para mim. Diferente quando você vai testar algo que você quer muito e que você acredita que vai funcionar. Então você vai lá, vai fazer o teste, mesmo que o teste saia completamente errado, você vai olhar aquilo como uma possibilidade para dar certo. Então, o teste vai ficar enviesado. Então, como que você pode pegar esse viés e trazer para sua vida de forma que agregue resultados? Você simplesmente pode escolher algo, pode escolher o que você espera de algo. Por exemplo, no caso aqui, no exemplo do emprego, né? Você vai lá fazer algo, não vai esperando que dê errado, não vai esperando que não funcione. Porque se você for esperando que não dê certo, provavelmente, possivelmente, não vai dar certo, tá? Então, mude a sua crença antes de ter ação. Se você vai acreditando que dá errado, não adianta você gastar seu tempo, sua energia. Já deu errado, já deu. Se já tá na sua cabeça que não vai dar certo, pode esquecer, tá? Mas eu quero muito aquilo, eu preciso muito. Então, mude a sua crença antes de testar. Esses 30 vieses aqui, saber isso pode mudar o jogo para você. Porque tudo isso aqui acontece no piloto automático. Você tendo consciência, já muda o jogo. Porque quando você vai agir no automático, você tem a consciência para poder refletir antes de agir. E é essa a intenção de eu trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, 17, viés da sobrevivência. A tendência que a gente tem de se concentrar nas coisas e nas pessoas que passaram por um processo de seleção e ignorar as que não passaram, tipicamente por falta de visibilidade, o que pode levar a várias conclusões falsas. É uma forma de viés de seleção. Então, o que isso significa? Significa que a gente tende a achar que as pessoas que fizeram faculdade, por exemplo, são mais inteligentes do que aquelas que não fizeram. Porque elas tiveram que passar por um processo de seleção e de sobreviver, né, à faculdade. Por isso que os diplomas, né, hoje não está com esse peso, com tanto esse peso, né? Mas antigamente ter um diploma era o que definia se você ia ter um emprego bom ou não, né? Por quê? Porque as pessoas tinham a tendência, poxa, você precisou passar por um processo seletivo. Você já é inteligente só porque já passou por aquele processo seletivo. É a tendência que a pessoa tende a acreditar. Depois de você ter passado por aquele processo seletivo, você ainda passou por todos os anos da faculdade. Na hora de contratar, o que o empregador, por exemplo, levava em consideração, e ainda existem alguns que levam. Poxa, esse aqui aprendeu em casa, né? Autodidata, aprendeu sozinho, aprendeu online, sei lá. E esse outro passou por um processo seletivo, esse outro fez faculdade, esse outro ficou anos estudando. Nós temos a tendência a acreditar que aquele que passou por esse processo seletivo
ele acaba ali sendo então mais inteligente. A falácia da conjunção, que é a tendência que a gente tem de assumir que condições específicas são muito mais prováveis do que as condições gerais. Por exemplo, se o assalto acontece com você, você tende a achar que aquela área é menos segura do que de fato ela é. Se você está passando naquela rua ali e você foi assaltado ali, não importa o que as estatísticas digam ou as outras pessoas digam, você passou por aquela experiência, então você tende a acreditar que essa situação específica que aconteceu com você, ela é maior e mais provável do que o que os outros falam, né? As condições gerais ou a condição da maioria, enfim. Número 19, conservadorismo. A tendência de revisar crenças insuficientemente quando se apresenta uma nova evidência. Estimativas de probabilidades condicionais são conservadoras. Resumindo, você tende a refutar um fato que vai contra aquilo que você já acredita. E você pode escolher as crenças que você alimenta, tá bom? Tem muita coisa que você aprendeu que era de uma determinada forma, tá? Você aprendeu lá através das suas experiências, através da realidade dos seus pais e a realidade que os seus pais apresentaram para você, né? A realidade que a sua vida apresentou para você. Hoje os seus resultados são consequências de todas essas crenças, mas você pode, a partir de hoje, escolher novas coisas para acreditar. Comece a se abrir para novas coisas. A chave para você mudar de vida é você abrir mão do conservadorismo. Por quê? Porque o conservadorismo vai querer conservar as crenças que você já tem. E algumas crenças que você já tem não vão te levar para o nível que você deseja chegar. Então, tudo é questão de ponto de vista. E se tudo é questão de ponto de vista, você pode escolher o ponto de vista que melhor lhe convém. O ponto de vista que melhor se adeque para a vida que você quer viver. O número 20 é o efeito contraste, que é aumento ou diminuição de uma medida quando comparado com algum objeto contrastante recentemente observado. O que isso significa? Imagina que você vai no cinema e aí a pipoca média custa R$10. Ou você vai no Bob's e o milkshake de 300 ml custa R$10. E a pipoca grande e o milkshake de 500 ml, eles custam 11. Então tem um contraste muito grande. A pipoca média custa 10 e a grande custa 11. O milkshake de 300 ml custa 10 e o de 500 custa 11. A tendência é que você, por causa do efeito contraste, você escolha o maior. E é justamente isso que eles querem que você faça. Eles querem que você escolha o maior. E aí eles fazem o quê? Eles botam um preço absurdamente desproporcional entre um e o outro. E aí você vai lá e escolhe exatamente aquilo que eles querem. E tá tudo bem, tá tudo certo. A ideia é você pensar antes. Eu realmente estou comprando isso porque parece ser mais vantajoso, porque o ser humano adora levar vantagem em tudo que puder, tá? Se eu tiver... E assim, para você levar vantagem, não necessariamente você tem que passar a perna em alguém. Então, se eu trago uma oportunidade para você e você vê vantagem nessa oportunidade, a tendência é você escolhê-la. 21. Maldição do conhecimento, que é quando o conhecimento de algum assunto diminui a habilidade de se pensar sobre ele a partir de uma perspectiva menos profunda. O que é a maldição do conhecimento? Com todo o conhecimento que eu já tenho, eu fico enviesada a não conseguir enxergar o assunto por um ponto de vista menos profundo. Então parece que todo mundo já sabe aquilo que eu sei e eu tenho que entrar nos assuntos de maneiras profundas sempre. Só que às vezes é a base da base que a pessoa está precisando. Por que esse viés aqui assombra muitos profissionais, não só da área de terapias, né? Em todas as áreas. Mas por quê? Porque a pessoa acredita que aquilo que ela sabe nunca é o suficiente. E a pessoa fica achando ali que aquilo que ela sabe é pouco. Ela tem que aprender mais. Ela tem que fazer mais uma etapa de um curso, ela tem que fazer mais uma especialização, mais uma pós, mais um técnico, mais. E ela sempre acha que ela tem que fazer mais coisa, que aquilo que ela sabe nunca é o suficiente. Deixa eu te falar. O mínimo que tu sabe é muito.
para quem não sabe nada. Se eu pegasse tudo que eu sei hoje e colocasse na cabeça da Brenda de 4 anos atrás, eu ia explodir o cérebro daquela criatura. Não vou longe. Se eu pegasse tudo o que eu sei hoje e colocasse na cabeça da Brenda de 2 anos atrás, meu cérebro estava frito, tinha entrado em colapso e talvez até morresse. Por quê? O cérebro de nenhum ser humano tem capacidade para receber todo o conteúdo despejado. Você precisa ir por camadas. Então, não se prenda. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada, tá? Às vezes é uma frase que você precisa falar para transformar a vida de alguém. Então, 22. Efeito da dominância assimétrica. Quando a preferência de escolha muda quando existe uma terceira opção que é assimetricamente dominada. Então, mesmo exemplo da pipoca. Você sempre tende a descartar a opção mais distinta e comparar as opções mais próximas. Então, vamos lá para a questão da pipoca. Digamos que temos a pipoca pequena a R$5, a pipoca média a R$10 e a pipoca grande a 11. Então, você vai lá e faz o quê? Efeito da dominância assimétrica. Pega aquela de R$5, que é a P, e deleta. Por quê? Porque ela está muito longe. As outras duas, ali, 10 e 11, está mais próximo. Então, aquela lá que é 5, você acaba refutando. Por que que tem os 3 preços da pipoca no lugar? Por quê? E por que que um preço é tão dissonante, né? É tão desproporcional, é tão assimétrico dos outros? Por quê? Porque eles não querem que você compre esse. Simples assim. Então, pense isso. 23. Efeito da denominação. A tendência de gastar mais dinheiro quando este é denominado em pequenas quantidades, por exemplo, moedas, em vez de grandes quantidades, por exemplo, células. Então, você tende a querer economizar os valores maiores. Então, você tem lá R$20, R$10 em moedinhas e R$10 em papel. A tendência é que você gaste aqueles R$10 de moedinha com muito menos cautela, com muito menos consciência, você gaste ali até em mais bobagens, porque simplesmente é o mesmo valor, tá? É a mesma quantia. Mas como aquele tá em moedinha, a gente tem essa tendência a gastar mais, porque parece que vale menos, sendo que no fim das contas acaba valendo a mesma coisa. Então preste atenção nisso. 24. Viés da distinção. A tendência de ver duas opções de forma diferente quando as avalia simultaneamente do que quando as avalia separadamente. Então, se você olha coisas em comparação, você gera uma percepção diferente do que se você olhar uma coisa e depois olhar outra coisa. Então, por exemplo, digamos que eu vá comprar um computador novo. E aí eu não sei qual computador eu quero comprar. Então eu vou olhar e vou buscar nos sites lá alguns computadores. Aí eu vou olhar um computador muito legal, com uma configuração lá top, tá? E olhei o preço. Depois em outro momento, eu vou entrar em outro site, eu vou olhar outras coisas ali, tá? Daqui a pouco eu vou entrar em outro site e vou acabar vendo outro computador. Então, a tendência é de que se eu olhar apenas um computador, né, em outro momento eu olhar o outro, eu vou analisar eles de forma diferente do que eu analisaria se eu botasse os dois em comparativo, abrisse as duas abas ali e visse os pontos de um, os pontos de outro, as configurações. Então, significa isso, é essa a tendência. O 25 é o vácuo da empatia. A tendência que nós temos de subestimar a influência ou a força dos sentimentos na gente ou nos outros. Então, a gente tende a achar que os sentimentos e as emoções nos influenciam muito menos do que de fato elas influenciam. E é por isso que a persuasão é tão poderosa, porque em geral a gente acredita que não é dominado pela emoção, e sim pela razão. Só que isso não é verdade. A decisão é sempre. É quando? Sempre. É tomada pela emoção, tá? Depois que a gente toma a decisão, é que a nossa mente busca uma razão lógica para aquilo. Quer um exemplo disso? Cara,
Essa é clássica. Você tá atolado no cartão de crédito, tá devendo para Deus e todo mundo, uma vela para cada santo e um pacotinho para Deus. E aí, você vê uma roupa linda que você adorou, você tá passando na loja ali, adorou. E aí você faz o quê? Vai lá e passa o cartão. Por quê? Porque eu mereço. Um motivo lógico. Ah, porque eu trabalhei tanto. Ai, se eu não me der isso, né? A alegria do pobre é comprar uma roupinha. E aí você fica justificando. E assim, a lógica não precisa ser realmente lógica, tá? Não precisa ser lógica pra ninguém. Se você convencer a si mesmo, já era. E se você tomou uma decisão de fazer algo, não importa. Seu cérebro vai encontrar uma argumentação lógica, tá? Então, por isso que é bom você, quando você estiver num propósito, tenha alguém do seu lado, tenha um compromisso com alguém, né? Alguém ali que pode ser o seu aliado, o seu guardião, para você evitar esse tipo de besteira que vai botar seu processo por água abaixo, tá bom? Porque se você não tiver alguém para te fazer uma pergunta, para realmente ativar a racionalidade, você vai viver nessa de escolher as coisas pela emoção. Com as perguntas certas, a gente pode reverter essa decisão, tá? Então, tenha essa consciência. O 26 é o efeito dotação, que é a tendência na qual as pessoas muitas vezes exigem muito mais para desistir de algo do que elas estariam dispostas a pagar para adquiri-lo. Então, por exemplo, uma vez que você se comprometeu com uma compra, mesmo que tenha mudado o preço. Então, o leilão. A chance de você continuar dando lance até você adquirir algo é muito grande, porque a gente tem a tendência de dar o lance até a gente ganhar. 27, essencialismo. Categorizar coisas e pessoas de acordo com a sua natureza essencial, apesar das variações. Então, a gente tende a achar que tudo é mais ou menos igual. A gente reduz as coisas à essência delas, em vez de olhar as particularidades de cada uma. A gente tende a agrupar as coisas em categorias. Essa coisa de direita e esquerda, né, que nós temos. O que acontece? Então, você é a favor da arma? Sou a favor da arma. Ah, então você é bolsonarista. Ah, mas eu sou a favor do aborto. Ah, então você é lulista, petista, sei lá. E aí fica nessa contradição. Poxa, uma pessoa ela pode ter as duas opiniões. Ela ser a favor de um e contra o outro. Ou a favor dos dois, ou contra os dois, enfim. A gente tem a tendência a querer agrupar as pessoas ali. Ah, se ela faz parte daquele grupo, então a gente reduz ali a essência daquele grupo. E a gente acaba não enxergando o indivíduo individualmente. Povo, é indivíduo, é individual. Não existe, você escolhe carregar aquilo que você quiser. Não é porque você acredita numa coisa que um outro grupo de pessoas acredita que você é igual àquele grupo. Você tem suas crenças, você não precisa ser Maria vai com as outras. Sua mãe nunca ensinou que você não é todo mundo? Se a sua mãe não ensinou, eu tô lhe ensinando agora. 28 é a expectativa exagerada. Então, com base em estimativas, no mundo real, a evidência acaba sendo menos extrema que nossas expectativas. Condicionalmente, inverso do viés do conservadorismo. Então, lembra lá, o conservadorismo é aquele que você tem aquela ideia, você quer manter aquela ideia, você não quer mudar de ideia, você vai refutar as informações, né, que sejam contrárias àquilo. Já na expectativa exagerada, significa que as nossas expectativas são mais poderosas para nós do que as evidências. Então, a gente acaba precisando tomar cuidado ao gerar as expectativas. Por quê? Porque se a gente não cumpre ou se a gente não sobrepor essas expectativas que a gente gerou, mesmo que o resultado seja bom, a pessoa vai se frustrar, porque a expectativa era maior. O 29 é o viés da expectativa. A tendência dos experimentadores de acreditar, certificar e publicar dados que concordam com as suas expectativas para o resultado de uma experiência e desacreditar e descartar ponderações correspondentes que aparecem em conflito com essas expectativas. Resumindo, essência do fake news, tá? Se você tem uma expectativa e encontra um dado que comprova essa expectativa, esse dado acaba confirmando sua crença e você tende a compartilhar a notícia muito rápido e muito fácil, porque é emocional. Já é algo que você acredita, então você quer compartilhar.
Então, nós sempre temos que reforçar as crenças ou evitar pessoas que desafiam as nossas crenças, tá? Então, esse é o viés da expectativa. E por último, mas não menos importante, o efeito do falso senso, que é a tendência de alguém exagerar no quanto outras pessoas concordam com ela. Então, se todo mundo concorda comigo, eu tenho uma tendência de exagerar ainda mais o que eu estou falando. Se todo mundo acha que eu sou boa, eu tenho a tendência de achar que eu sou a mais top do universo, que eu tô lá naquele pedestal. Basicamente, a gente tem uma tendência muito forte de procurar dados, informações ou pessoas que confirmem as nossas crenças. É por isso que a maioria das pessoas com as quais você convive, do grupinho que você convive, elas acreditam nas mesmas coisas que você. É simplesmente por isso. Porque a gente tem a tendência a atrair, né, tipo um imã, a atrair pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós.